Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. A minha saudação a todos os organizadores da 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Cidadania e Práticas Educativas, promovida pela Conjugare, desde a cidade portuguesa do Porto. A minha comunicação é intitulada Esperança Responsável e Praxis Libertadora, confluências entre o pensamento teológico de César Cusma e Francisco Aquino Júnior. Gostaria de destacar que este presente trabalho, ele quer identificar e analisar as confluências teológicas de dois expressivos teólogos brasileiros contemporâneos. César Cusma, teólogo leigo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e Francisco Aquino Júnior, presbítero, nordestino, e professor da Faculdade Católica de Fortaleza e da Universidade Católica de Pernambuco. A partir dos dois textos aqui que nós vamos considerar dos autores, o primeiro, Por uma Esperança Responsável, Interpelações Éticas e Teológicas para uma Nova Praxis, do teólogo César Cusma, e o segundo, Método Teológico Latino-Americano, do teólogo Francisco Aquino Júnior. Eu busco aqui demonstrar que, embora partindo de ênfases distintas, a escatologia e a epistemologia teológica convergem em torno de três eixos fundamentais. O primeiro eixo é a primazia da realidade histórica como locus teológico. O segundo, o caráter intrinsecamente prático da reflexão teológica. E o terceiro, o protagonismo dos pobres e dos excluídos como critério de autenticidade da fé cristã. Aqui argumenta-se que essa convergência ela não é fortuita, não se dá por acaso, mas expressa uma profunda unidade de método e de compromisso ético-teológico que sustenta e renova a tradição da teologia da libertação no contexto latino-americano no século XXI. A título de introdução, a teologia da libertação ela surge, portanto, na década de 60, 70 e consolida-se como uma original contribuição da América Latina ao pensamento teológico mundial cristão. A teologia da libertação ela é fundada em grandes nomes como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, John Sobrino e Inácio Lacuria. Essa tradição produziu de um modo próprio uma maneira, um jeito de fazer a teologia, a partir da realidade dos pobres, em diálogo crítico com a história e orientada para a transformação das estruturas de opressão. Eu penso que esses dois nomes que trago, César Cusma e o Francisco Aquino Júnior, eles são gerações novas de teólogos que nos ajudam a aprofundar os fundamentos herdados desta teologia da libertação e eles relançam, através das suas perspectivas, o enfoque, a teologia, o método desse jeito de se fazer teologia aqui na América Latina, sobretudo no Brasil. Então, a partir da realidade histórica como ponto de partida irrenunciável. Esse é o nosso primeiro aspecto a ser abordado. O primeiro ponto de convergência que eu vejo entre o Cusma e o Aquino Júnior está justamente na insistência de que o ponto de partida irrenunciável da teologia é a realidade histórica, concreta, com toda a sua carga de sofrimento, de conflito e de transformação. Para Cusma, a esperança cristã não pode ser compreendida fora do mundo. O autor parte de um questionamento fundamental. Há espaço para esperança hoje? E responde que essa pergunta só se pode ser compreendida a partir da realidade em que o ser humano está inserido. Ele alerta que a esperança que se desloca da história torna-se alienante, frustrante. Se a esperança não encontra um lugar, ou se ela não se faz perceptível, a reação de vazio impera e causa certo desequilíbrio em tudo o que se pode encontrar. E aqui, retomando o pensamento de Gustavo Gutierrez, lembra que a pobreza possui muitos rostos e que a pobreza significa morte, o que exige da esperança uma atitude concreta e engajada com esta realidade, uma verdadeira esperança em ato. Deste modo,
paralelo, Aquino Júnior, sustenta que o tema, o ponto central da teologia latino-americana não são as doutrinas ou os textos em si, mas a realidade de Deus, a sua ação salvadora no mundo. Para ele, a teologia da libertação não trata primária nem fundamentalmente de doutrinas e textos sobre Deus, fé e salvação, mas da realidade de Deus e da sua ação salvadora no mundo. Em diálogo com Ilacuria, o autor distingue a teologia latino-americana de outras teologias, justamente por seu realismo. Enquanto a teologia europeia estava interessada em esclarecer as ideias, a teologia latino-americana estava interessada em transformar a realidade. Essa convergência não é meramente formal. Eu vejo que os autores compartilham a convicção de que uma teologia que não parte da realidade histórica, especialmente das realidades de sofrimento, de injustiça, de exclusão, ela perde a sua credibilidade, a sua fecundidade. Para os dois, a história não é apenas o cenário em que a fé se aplica, mas o lugar teológico por excelência. É onde Deus age, onde o ser humano responde, é onde a esperança se verifica ou se desmente. O segundo aspecto é o caráter prático da fé e da reflexão teológica. Kuzma desenvolve o conceito de esperança responsável para designar precisamente essa dimensão performativa e comprometida da esperança cristã. Apoiando-se no teólogo Moltmann, ele argumenta que a esperança cristã não é uma fuga do mundo, mas uma força que impulsiona a um agir transformador. Aqui a responsabilidade não é um acréscimo externo à esperança, mas sua consequência lógica e teológica. A esperança é um dom e se torna obrigação. O futuro prometido gera um compromisso com o presente. Kuzma radicaliza essa perspectiva com o tema da cruz. Diante do crucificado, o cristão é obrigado a tomar partido pelos últimos da história, pelos pobres, pelos vulneráveis, pelos perseguidos. A esperança responsável implica, portanto, uma praxis solidária, transformadora, orientada pela lógica do crucificado ressuscitado. O teólogo Aquino Júnior, por sua vez, ele coloca a praxis no centro da sua reflexão sobre o método teológico latino-americano. Para ele, uma das características mais marcantes dessa teologia é a insistência no vínculo essencial da teologia com a realização histórica da salvação ou o chamado reinado de Deus, formulado sobretudo em termos de relação teoria-praxis, retomando tanto a herança de Gutierrez, que compreendia a teologia como reflexão crítica da praxis histórica à luz da palavra de Deus, quanto a de Ilacuria, que a defende como momento histórico da praxis. Aquino Júnior sustenta que a teologia não pode se reduzir à hermenêutica do sentido, mas deve ser momento de apreensão e transformação da realidade. Eu vejo que ambos teólogos fazem a teologia necessariamente como um ato de comprometimento, uma forma de corresponder ao chamado que vem da realidade, dos pobres e da promessa de Deus, o Deus de Jesus Cristo. Um outro aspecto aqui que quero destacar é os pobres como lugar teológico e critério de autenticidade. Em ambos autores, o primado dos pobres não é uma opção ideológica ou política, exterior à fé, mas uma exigência intrínseca do próprio Evangelho. É a partir dos pobres, dos crucificados de hoje, na linguagem de Moltmann, de Sobrino, que a teologia encontra sua pertinência, sua legitimidade, sua força de transformação. A esperança que não se deixa interpelar pelo sofrimento dos excluídos e vazia-se do conteúdo teológico. O método que não parte dos marginalizados perde a sua capacidade de captar os sinais da salvação na história. Talvez a título de confluência desses autores, Kuzma e Francisco Aquino Júnior, eles têm muito presente os teólogos Jürgen Moltmann, Gustavo Gutierrez e Inácio Ilacuria. Então, esses autores, eles dialogam com esses outros interlocutores e revela para nós uma tradição comum. Dialogam criativamente com eles a partir de sua sensibilidade e de seu campo específico de reflexão. A título de considerações finais, a leitura comparativa desses dois textos, desses dois teólogos brasileiros contemporâneos, César Kuzma e Francisco Aquino Júnior, cada um representa a seu modo uma expressão madura e renovada da tradição da teologia da libertação no Brasil. Mais do que repetidores de um legado, ambos são pensadores originais que relançam, aprofundam e enriquecem essa tradição a partir de seus próprios campos de especialização, de suas interpelações existenciais.
O diálogo implícito entre os dois autores, a meu ver, é um sinal da vitalidade da teologia latino-americana no século XXI. Contrariando prognósticos de esgotamento ou de superação, a tradição libertadora demonstra nas obras de Kuzma e de Aquino Júnior uma capacidade notável de se renovar sem perder sua identidade, de dialogar com novos interlocutores sem abdicar de seu compromisso originário, de pensar o futuro de Deus sem esquecer o sofrimento dos crucificados de hoje. A esperança responsável, o método teológico libertador, não são afinal dois projetos distintos, são dois nomes para a mesma exigência fundamental: que a teologia sirva a vida, especialmente a vida dos que dela foram excluídos. Muito obrigado pela oportunidade e pela escuta paciente de todos vocês. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.